Bom dia, amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Corações, tudo certinho? Ótimo! Muito animados? Só que não. Página 13 a 16. Há exercícios propostos, tá bom? Não há dificuldade nesse tipo de tarefa. É importante porque já foi cobrado no Enem, já foi cobrado nos provões do Etapa dentro da escola. Este assunto é muito preferido, tá? Do pessoal que elabora a prova. Então, preste atenção, ele não é difícil, não. A linguagem, gente, ela tem objetivo. Você fala com um propósito, tá? Nem que seja apenas para abrir uma conversa uma conversa de aproximação com um estranho, como num elevador, ou como na rua, na fila de um banco. Mas sempre há um propósito comunicativo. Quem se comunica tem uma intenção. A intenção é chamada de função. Entenderam que é uma função da linguagem? É uma intencionalidade. É o porquê eu estou me comunicando, qual a minha intenção. Quais são as funções da linguagem? Então, vamos olhar lá na página 13. Função da linguagem. O que tem aqui, ó, elementos da comunicação, é o emissor, aquele que emite a comunicação, aquele que fala. O receptor, o próprio nome diz, aquele que recebe. A mensagem é chamada de referencial, é aquilo que eu faço referência, é a mensagem. O código é o código é a forma como eu estou me comunicando. É a convenção que eu estabeleço com o meu emissor. Então, por exemplo, se o meu emissor é surdo, o código que eu vou estabelecer é Libras, entenderam? Se ele é cego, o código é a oralidade, certo? É isso. O canal é o meio que eu utilizo para comunicação. Então, veja, se eu usei Libras, eu usei gestos. Se eu estou usando o meu idioma, né, a escrita, por onde essa escrita está sendo veiculada? Por um e-mail, por uma carta, por uma revista, tá? Por um texto, ok? E, por último, o referente. O referente quer dizer aquilo que a mensagem contém. Qual é a referência, qual é o assunto, né? Aquilo que se refere. Veja, a mensagem é a informação que eu transmito. Ó, a mensagem é a informação transmitida pelo emissor. Ou seja, é o texto, tá? Um texto jornalístico e tal. Dentro da mensagem há a referência, ou seja, o que eu estou abordando nesse texto, ou nessa comunicação oral. Muito bem, vocês vão receber isso, vão fazer aí essas tarefas. Isso daqui, gente, não é pedido. Isso não é pedido. O que eu quero me preocupar? Quero me preocupar com a função da linguagem. Isso é pedido. O outro não, tá? É blá, 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 blá. Só isso. Função da linguagem. Quais são os tipos? Quais são as intencionalidades? A linguagem emotiva ou expressiva, ela pode ser usada dessas duas maneiras, emotiva ou expressiva. Como é esta comunicação? Qual é a intencionalidade dela? Ela se centra, gente, na pessoa que fala. É o emissor falando dele, tá? Então, por exemplo, você tem uma poesia onde o eu poético se expressa falando dos seus sentimentos. Pronto. Isso é uma função emotiva ou expressiva. Digamos que eu escrevo uma autobiografia. Ela é uma função emotiva ou expressiva. O foco
desta intenção é falar do emissor, aquele que emite a mensagem. Tá claro, gente? Emotiva ou expressiva. Não tem nada a ver com poema, tá? Nada a ver com poema. É centrada no eu, naquele que fala, no emissor. Função conativa, ou a chamada também apelativa. Essa função, gente, ela é focada no receptor. Então, a minha mensagem tem a intenção de falar com você, de convencê-lo de algo, tá? Então, a mensagem tem uma função, chegar a você para te atingir de alguma forma. O meu foco da mensagem é você, é aquele com quem eu falo, tá bom? É o meu receptor. Onde utiliza essa mensagem apelativa ou conativa? O próprio nome diz apelativa. Ela apela, é a questão da publicidade, das campanhas, tá? Campanhas educativas, publicidade. A linguagem usada, gente, é em segunda ou terceira pessoa, ou você ou tu, porque está falando com o receptor, tá bom? Função referencial. Aqui, gente, o foco não é nem em quem fala, nem em quem recebe, mas o foco é na referência, é no assunto, tá? A preocupação de quem utiliza essa mensagem, ou seja, a intenção da mensagem é focada no assunto, na referência, tá? No referencial. Aquilo a que a minha mensagem está se referindo. Ela tem um conteúdo. Neste caso, gente, em que textos você utiliza a função referencial? Em textos didáticos, que está ensinando algo, o foco é o assunto. Em textos informativos, como notícia, tá? Reportagens. O foco é o assunto, tá legal? Aqui tem uns exercícios e aí ele parte para uma outra função, a metalinguística. Nós já falamos sobre essa expressão metalinguística. O que é a metalinguagem? A metalinguagem é quando o produto da mensagem fala sobre a própria mensagem, ou seja, ela é a mensagem falando da própria mensagem. Um exemplo. O dicionário é um livro metalinguístico, porque o assunto do dicionário é falar sobre as próprias palavras que ele coloca no texto. Um poema, como nós já estudamos, acho que no 9º ano, aquele poema que fala da dificuldade que o poeta tem de escrever, de Castro Alves, onde ele fala que o poeta é como um monge beneditino, que ele fica no claustro, lembra? Quem fez aula comigo, né? Quem não é aluno novo, quem é aluno novo não sabe, mas quem já fez aula comigo no 9º ano, ou no 9º ano, no claustro, beneditino escreve, e trabalha, e lima, e sofre, e sua, lembra? Tem inclusive este verso, a gente estuda quando a gente fala em polissíndeto, quando a gente repete a conjunção. Então, este poema é metalinguístico. Por quê? Porque o poeta está falando sobre a arte de fazer poema. É o poema falando do poema. Num quadro, que nós já vimos isso também numa das apostilas, onde tem uma tela, tá? Mostra uma pintura, e o tema da pintura é um artista pintando. Isso é uma obra metalinguística. Entenderam? Muito bem.
Depois nós vamos para outra função, que é a função fática. Aqui, gente, é aquilo que a gente faz quando a gente está numa fila de banco, numa fila de supermercado. Nós utilizamos a função fática da linguagem. Por quê? Porque você não tem uma intencionalidade própria, assim, objetivamente falando, você não tem uma intenção de passar uma informação, não. A sua intenção é de passar a hora. Então, você faz aquele papinho de diálogo sem compromisso, entendeu? Então, nossa, tá demorando, não, esse caixa? Nossa, ou então, nossa, as coisas estão caras, né? Ou seja, é aquele aquele diálogo sem nenhuma intenção. Ele é apenas para passar o tempo, para travar para quebrar um gelo, certo? Você está sei lá, num consultório médico, e aí alguém começa a conversar com você. Função fática, entenderam? Muito bem. Aí depois nós temos a função poética, que é a última função existente. A função poética, gente, na verdade, ela não é usada apenas no poema, ela pode ser usada num texto em prosa. Qual é o mecanismo dessa comunicação? É usar sonoridade, rima, ritmo na comunicação. Então, onde você vai encontrar, por exemplo, uma função poética? Nos ditados populares, nos provérbios, nos poemas, nos textos em prosa que mexem muito com a emoção e o autor pode utilizar uma sonoridade, uma pequena rima entre as palavras, uma figura de linguagem, assonância, aliteração, gradação, no próprio texto em prosa. Ele faz isso daí para mexer com a questão mais... Vocês viram a minha unha? Eu fiz, eu coloquei, estava no toco. A intenção dele é marcar o texto num misto emoção, mas agradando aos ouvidos, tá? A função desse texto é mexer com... O foco dele é a sonoridade, que não existe apenas no poema. É isso que eu quis dizer para vocês. Ela se encontra também nos provérbios, ela se encontra nas paródias, ela se encontra nos ditados populares, tá bom? Em algumas citações, a pessoa faz uso, né, de alguma da paronomásia, né, palavras parecidas com sentidos opostos. Isso tudo é a função poética. Tá bom, meus amores? A aula de hoje é essa, é falar sobre as funções. Ela é muito, eu quero reforçar, ela é muito importante a aula de hoje, porque a cobrança em cima disso é muito grande, tá bom? Certo? E vocês vão trabalhar, então, as questões até a página 17, exercício 12, porque depois começa a questão de repertório e vocabulário, linguagem e arte, que tem a ver mais com a matéria do professor Arthur, mas eu não sei se ele vai trabalhar ou não, entendeu? Eu vou entrar em contato com ele e perguntar. Mas eu acho que... Não sei. Não sei se ele vai trabalhar... Bom, eu trabalho, tudo bem? Na dúvida, eu mesma trabalho na próxima aula, certo? Mas vocês vão fazer todos os exercícios, então, das páginas 13, que começa, até a página 17, exercício 12. Façam, por favor, tá bom? Bem, a gente corrige depois, numa outra ocasião, que vai ser, deixe-me ver para já adiantar vocês, para vocês saberem.
Deixa eu pegar aqui na minha tabela. Aula do dia 19. Nós vamos corrigir isso daqui. No dia 25, que nós temos aula, tá? Vou até marcar aqui correção de 15 a... Não, de 13 a 15. 13 a 15. Vamos corrigir, então, na aula online, certo? Tá bom, corações? É isso. Deixa eu voltar aqui para minha câmera, porque isso. Tá bom? Fechou? Um beijo para vocês, saudade imensa. Olha, eu não ouvi direito, porque eu estava meio que acordando. Hoje é dia 17, hoje, para mim, para vocês não, mas para mim é dia 17. Saiu qualquer coisa sobre data de exames vestibulares e Enem. Eu vou me inteirar sobre isso, se interem também, hein, gente? Quem não ouviu a notícia do dia 17, vá lá buscar alguma coisa, tá? Porque eu acho que saiu modificação de data. Eu acho. Nós vamos nos informar. Beijos, fiquem com Deus.